Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, tudo certo? Vamos começar então nossa sexta aula, a extração mineral, né, em fontes de energia, tá bom? Esse assunto ele tem uma relevância de 3% no Enem, ao todo foram 18 questões em todos os Enems que caíram desse assunto, mas por ser um assunto relativamente mais intuitivo, eu faço questão que vocês prestem atenção, porque é questão desse tipo que a gente não pode errar, tá bom? A extração mineral, então, hoje, ela é indispensável para a manutenção de qualquer atividade industrial. Ela começou lá na primeira revolução industrial, lá em meados do século XVIII, XIX, tá bom? Quando a indústria na verdade demandou uma crescente quantidade de minérios, tá? Esses minérios eles servem tanto para recursos energéticos quanto para matéria-prima, tá? O problema são os impactos que essa mineração ela pode gerar para a natureza e para o ser humano, tá? No Brasil a gente tem uma extração relativamente grande de pedras semipreciosas, que é o chamado garimpo. Esse garimpo ele tem impactos significativos nos nossos ambientes fluviais, tá? Então, já entrando agora nas fontes de energia, a gente tem então basicamente energia renovável e energia não renovável. A renovável que é basicamente a solar geotérmica, a maremotriz, onda motriz, a hidráulica. É que aqui ele pode chamar de hidráulica, mas seria hidrelétrica, tá bom? Pode ser uma denominação válida, hidráulica. A biomassa, o vento ou eólica, e as não renováveis, né, que são a nuclear e as termoelétricas, advindas do petróleo, do gás natural e do carvão, tá bom? Então as fontes renováveis, como o nome já diz, elas se renovam naturalmente, perfeito, isso é bem intuitivo de se entender, e elas estão livres, não que elas são livres de emissão de poluente, só que aqui ó, guardem isso, em larga escala, elas não poluem em larga escala, elas até poluem, você tem a solar aí, a produção dos painéis fotovoltaicos ela é relativamente poluente, mas não como as não renováveis, tá bom? Elas poluem muito menos, tá? Começando então pela energia eólica, a energia eólica basicamente o vento faz gerar uma turbina, certo? Eu tenho aqui uma turbina e o movimento dessa turbina ele vai gerar esse aqui meu motor e esse meu motor vai gerar a minha energia elétrica, tá bom? A energia eólica, perdão, ela não é tão difundida no mundo em razão do custo alto dos seus equipamentos, só que ela está crescendo cada vez mais, tá bom? Aproveitamento ainda das forças dos ventos para gerar energia. A energia solar, ela vai então usar o sol, certo? Esse sol ele pode ser usado tanto para geração de energia elétrica, que é a fotovoltaica, ou para aquecer a água, que é a energia térmica. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem esse esquema que a gente usa os painéis somente para não produzir energia, mas para aquecer a água e economizar mais, né, com aquecimento de água. Tá? A gente tem aqui o efeito fotoelétrico para produzir a eletricidade, a incidência solar aqui em cima dos painéis, tá bom? Que eu tenho um semicondutor positivo, um semicondutor negativo, e ele faz o que? Ele separa essa excitação de elétrons aqui devido à radiação solar, ela faz fuga de elétrons acontecer em dois sentidos, tá? E isso aqui gera uma diferença de potencial, uma DDP, que é o que vai me generar energia elétrica, tá? Isso aqui, por exemplo, elas não são tão utilizadas devido a problemas de desenvolvimento tecnológico, só que elas estão crescendo bastante ultimamente, estão sendo cada vez mais exploradas, porque o Sol ele é uma fonte de energia infinita, certo? A gente tem aqui bastante microgerações crescendo, aqui em Cornélio vocês já podem ver bastante casas adotando esses painéis solares aqui. Tá? A gente tem também parques solares para produção de energia elétrica através da solar. E é uma modalidade que vem crescendo bastante. A hidrelétrica, a famosa hidrelétrica do Brasil, certo? A gente já tem aqui ó, de cara Itaipu. Ela então vai aproveitar do movimento dos rios para gerar a sua turbina, tá certo? Então a água está aqui, a água vai descer e vai gerar as turbinas. E esse movimento da água devido à gravidade vai gerar a minha energia elétrica, tá bom? Essa é a principal fonte de produção de energia no Brasil hoje. E outra coisa importante vocês terem isso em mente, tá bom? Para a gente construir energia elétrica, a hidrelétrica, a gente precisa de rios de planalto. Lembram lá da aula de relevo o que era um planalto? Planalto era uma porção de terra mais elevada em relação ao nível do mar, tá certo? Ou seja, a gente tem aqui rio de planície, que é esse rio, por exemplo, o rio da Amazônia aqui, por exemplo, e a gente tem o rio de Planalto. O rio de Planalto, então, ele vai chegar em algum momento, como ele está mais elevado, em algum momento ele vai ter uma queda d'água. E nessa queda d'água a gente constrói a hidrelétrica, tá bom? Um problema da hidrelétrica
é as inundações que ela pode gerar, certo? As áreas alagadas pelo esse represamento da água, ela tem esse problema, tá? Aqui, por exemplo, ó, se a gente for fazer uma relação aqui das usinas, algumas usinas do Brasil aqui, em relação a área alagada em metros quadrados, em relação à potência que ela produz, ó, você pode ver que, por exemplo, o Sobradinho é uma usina que não compensa muito a gente ter, porque ela tem uma potência relativamente pequena, a menor potência aqui de todas aqui nessa comparação, e a que mais alagou áreas, tá bom? Uma que alagou a maior área. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, um exemplo aqui de uma alagação, tá? Prejudica as cidades locais. A gente tem a biomassa, então, que é basicamente a queima de substâncias de origem orgânica para a produção de energia, tá bom? Ocorre, então, a combustão desses materiais, pode ser lenha, bagaço de cana, resíduo agrícola, restos florestais, excremento de animais, tudo ou coisas do gênero, tá? Então, o dióxido de carbono produzido, ele é utilizado pela própria vegetação, tá? Os biocombustíveis, eles são considerados um tipo de biomassa, tá? O etanol, por exemplo, produzido a partir de cana-de-açúcar, só que ele pode vir, pode ser advindo de outros componentes, tá? Então eu tenho basicamente um esquema aqui, esse forno, aqui eu tenho minha fonte de matéria, certo? Minha matéria é orgânica, ela vai queimar nessa caldeira, vai gerar a turbina, e eu tenho então a produção de energia elétrica com o giro dessa turbina, tá? Easter egg. A maremotriz e a ondomotriz, para a gente fechar, então ela basicamente vai aproveitar a energia da subida e descida das marés, tá? No caso aqui a gente precisa de uma diferença de no mínimo 7 metros entre a maré alta e a maré baixa para aproveitar bem essa energia. A diferença é que a maremotriz, ela vai ter turbinas aqui que vão gerar embaixo da água, tá bom? E a ondomotriz, elas são esses, inclusive esse aqui foi o governo do Ceará que construiu, o projeto do governo do Ceará. Esse aqui, a onda vai ficar mexendo essas palas aqui gigantes, essas paletas gigantes aqui, e vai tentar aproveitar o movimento disso para produzir energias, tá bom? É uma prática ainda muito pouco usada, mas tem potencial para crescer tecnologicamente. A geotérmica, então, a gente vai aproveitar o vapor quente do interior da Terra, isso aqui é geológico, tá? Esse calor aqui, certo? Tem lá na Irlanda, usam bastante essas usinas aqui. Essas usinas, elas são, não tem lá o geyser lá do desenho do pica-pau? É basicamente isso, as altas temperaturas sobre a Terra, tá bom? O problema é que a gente tem que tomar cuidado com isso daqui, porque não só na perfuração, mas também quando a gente for lançar também fazer o tratamento da água aqui que a gente usa nessa água sob o solo aqui, né? Ela vem cheia de ácido sulfídrico, perdão, e esse ácido sulfídrico pode contaminar outras águas, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso. Ela é uma usina pouco rentável, produz pouca energia. As fontes não renováveis, então, elas têm esse nome, né? Porque justamente, obviamente, porque elas se esgotam, certo? Inclusive tem estudos aí que estimam que o esgotamento do petróleo no mundo ele vai acontecer em algumas poucas décadas, por isso a gente já está correndo com o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, tá bom? Aí então o que eu tenho basicamente? São as termoelétricas, tá? A termoelétrica, então, eu vou queimar combustíveis fósseis. Esses combustíveis podem ser o petróleo, carvão mineral, gás natural. Só que existem muitos outros, né? Como, por exemplo, a nafta, o xisto biotuminoso, perdão. Só que o mais usado são esses três aqui, tá? Os combustíveis fósseis, eles são uma fonte de energia muito disputada na humanidade, né? Os Estados Unidos que eu diga. Cerca de 82% da energia mundial ela vem das termoelétricas, é uma energia mais usada hoje no mundo por enquanto, tá? O problema delas são altos índices de poluição devido à queima, né? Muito CO2 para a atmosfera devido à queima de petróleo, carvão mineral e o gás natural. O gás natural nem tanto, mas esses dois aqui eles têm aquela famosa fumaça preta, sabe? Aquela fumaça preta que é repleta de CO2, monóxido de carbono também. Isso é muito prejudicial para quê? Camada de ozônio, intensificação do efeito estufa, tá bom? Aquecimento global. Então, o princípio deles é todos iguais. Vocês poderiam ver lá em cima, em todos. O que acontece é o seguinte, eu tenho alguma coisa, tá vendo? Que vai gerar minha turbina. Aqui, com exceção da solar, tá? Aqui, ó, eu tenho a água que gera minha turbina. Aqui eu tenho o quê? A biomassa que vai ser queimada e gerar a minha turbina nessa caldeira, tá certo? A onda motriz não entra nessa conta também, mas ó, a geotérmica também é a mesma coisa. Eu vou gerar uma turbina, conforme esquentando uma caldeira. O princípio deles são todos o mesmo. Eu vou esquentar uma caldeira, a maioria deles, né, com exceção da solar e da maremotriz ou ondomotriz.
Eu vou esquentar uma caldeira, certo? E essa caldeira, esse vapor de água quente vai gerar minha turbina, que vai gerar, que vai, né, produzir energia no meu gerador e eu vou ter eletricidade, tá? Só vai então diferenciar o combustível que eu estou queimando aqui na termoelétrica, tá? Que no caso pode ser petróleo, carvão mineral ou gás natural, como eu havia citado, tá? Aqui no caso, ó, essa fumaça ela só não sai preta das termoelétricas por causa que eles são obrigados por lei ambiental a usar filtros nas chaminés das termoelétricas. Assim, ameniza o problema, mas não resolve, tá? Por último, então, a gente tem a nuclear ou atômica, que é a produção de eletricidade por intermédio do aquecimento da água, certo? Só que o que vai gerar minha caldeira, então, minha turbina, vai ser o quê? O que vai esquentar minha água, né, para gerar minha turbina, vai ser então a fissão nuclear do urânio 235, tá? No caso, é um material altamente radioativo, ó, coloquei até aqui para vocês, ó, a fissão acontece então a quebra da molécula de urânio, tá vendo? E acontece uma liberação de energia muito grande aqui, tá certo? Ela não tem tanto problemas com poluentes, porque isso aqui na verdade que sai das usinas nucleares é puro vapor de água. O problema mesmo é o nicho nuclear, os dejetos do urânio que é usado ali, tá? Isso aqui é uma tabela comparativa que eu fiz na minha iniciação científica, trouxe aqui para vocês que eu fiz um estudo comparativo de fonte de energia, só para trazer algumas informações para vocês, tá bom? Isso aqui não é obrigado a decorar nem nada do tipo, tá bom? Só estou fazendo um estudo, fazendo uma demonstração aqui para vocês. Aqui eu tenho o preço do dólar em 2018 por quilowatt-hora para construir, né, o preço de construção da minha usina, a poluição que ela gera, tá certo? Eu só queria trazer esse gráfico mais para vocês verem isso aqui, ó, energia produzida em megawatts. Que no caso aqui, ó, você pode ver que a nuclear ela produz muita energia, tá certo? Seguida da termoelétrica e depois a gente tem as renováveis, tá? Mas então por que as não renováveis elas são tão utilizadas se elas têm tantos problemas ambientais? Por causa disso, elas produzem muita energia, tá certo? Então um resuminho aqui para a gente fixar. A energia eólica ela é uma fonte limpa, a vantagem dela. O problema são que pode prejudicar um pouco a modificação da paisagem e atrapalha a rota migratória de aves, tá? A energia solar ela é abundante, tem um bom custo-benefício, só que ela requer mais avanços tecnológicos. A hidrelétrica ela tem baixo custo operacional, é uma fonte renovável, produz bastante, né, das renováveis aqui, ela é a que mais produz energia elétrica, tá bom? Só que daí o problema dela são os impactos à biodiversidade, aquele problema de alagamentos que eu comentei com vocês. A biomassa, ela produz poucos poluentes, certo? Ela é uma renovável boa a curto prazo, só que ela pode impactar então nos recursos hídricos, em demanda água, que é bastante água tem que ser utilizada nela, e também pode provocar um aumento do desmatamento, tá? As energias então das marés, então, ou onda motriz, elas são então uma fonte limpa, só que também o mesmo problema da solar, elas demandam mais avanços tecnológicos. A solar, ela está avançando bastante tecnologicamente. Essa aqui já não está sendo tão desenvolvida, tá bom? As vantagens e desvantagens então das não renováveis. Dos combustíveis fósseis, então, uma alta eficiência energética, facilidade de localização, perfeito, porque não dependo de sol, não dependo de vento, não dependo de bacia hídrica, eu escolho um lugar e construo minha usina tranquilamente, tá? O problema dela, então, são os gases poluentes e a intensificação do aquecimento global. A energia nuclear, ela é bom porque ela não libera gases do efeito estufa e ela também não depende de efeitos climáticos, ela pode funcionar independente dos eventos climáticos, certo? Exceções para catástrofe, certo? E o problema dela é em relação ela é muito cara para construir, certo? Custa muito e são os acidentes nucleares, né? Os desastres nucleares. Só os comentários então para a gente fechar aqui, ó. A Arábia Saudita, o uso da tecnologia em condições climáticas ela desenvolve muita tecnologia porque as condições climáticas dela são pouco favoráveis, certo? Então não só questão de irrigação, mas também tecnologias de energia, tá? Ou seja, quanto mais o país é prejudicado climaticamente, mais ele tende a desenvolver tecnologias, tá? A Venezuela, isso aqui mesmo com o problema da ditadura lá, ela é uma potência energética mundial, sim, tá? Por mais estranho que isso pareça, porque ela tem muitas boas reservas de gás natural e petróleo. O metano, como biocombustível, ele pode ser utilizado em diferentes máquinas, tá bom? Isso aqui no adendo lá do biomassa, isso aqui é muito importante, tá bom, gente? Quanto menor o consumo da energia elétrica, menor é também o desenvolvimento do país, certo? Porque o quê? A instalação de infraestrutura e para construção de usinas, certo? De produção de eletricidade, ela depende o quê? Da infraestrutura do país, tá? E uma diferença em fonte primária e fonte secundária é que a fonte secundária ela
você precisa refinar, tá? A sua matéria-prima para usar, por exemplo, o petróleo. Você precisa refinar o petróleo antes de mandar ele para a termoelétrica. Ou uma fonte primária, um exemplo, a solar, porque do jeito que o sol vem, a gente já pode usar ele para produzir energia, entendeu? Essa é a diferença. A fonte secundária eu preciso refinar o meu recurso que vai produzir minha energia, tá? Então a atividade 6, ela deve ser entregue então até hoje. Quem conseguir aí, fica meus parabéns. Quem não conseguir não tem problema também, pode ir entregando mesmo atrasado, o importante é fazer. Mas, né, para fechar então, com a nossa graçola aqui, ó, oxigênio e potássio saíram no encontro e tudo saiu ok. Perfeito então, meu pessoal. Obrigado então pela atenção, viu? Fiquem com Deus. Até mais.